além do problema da aceitação, temos outros dois problemas clássicos, que são o problema da vacuidade e da equivalência. O problema da vacuidade é saber se algum AFD, por exemplo, aceita alguma cadeia ou não. Se é dado um AFD, isso se chama VAFD, o problema da vacuidade para AFDs. Dado um AFD, perguntamos se a linguagem desse AFD é vazia, ou seja, se o AFD aceita ou não aceita alguma cadeia, ou se aceita alguma cadeia ou se não aceita nenhuma cadeia, é o que queremos saber. O problema da vacuidade, porque estamos perguntando pela vacuidade da linguagem. Então, e temos este teorema. O problema da vacuidade para AFDs é decidível. Ou seja, vejo um AFD que não aceita nenhuma cadeia. Tem uma linguagem vazia. Então, como provamos isso? Bom, construímos uma máquina de Turing que verifica se existe um caminho do estado inicial do AFD a um estado de aceitação. Se existe um caminho, quer dizer que existe uma cadeia que me vai levar do estado inicial a um estado de aceitação. Qual cadeia? A cadeia que corresponda aos digamos, os rótulos sobre cada uma das transições. Não importa qual cadeia, só quero saber se existe alguma. Se não existe esse caminho, a máquina de Turing rejeita. Notem que meu algoritmo é simplesmente uma análise de um grafo. Não preciso simular nem fazer nada. Simplesmente analisar se existe um caminho de um nó a outro nó. Então, meu algoritmo poderia ser algo assim. Marque o estado inicial de B. É um algoritmo similar ao caso do grafo, ao grafo não dirigido conexo. Só que agora o grafo é dirigido. Então, marque o estado inicial de B e repita este loop até que não consiga marcar nenhum novo nó. Marque qualquer estado ao qual chega uma transição a partir de um estado marcado. É a mesma estratégia do grafo conexo, não direcionado. Só que como lá era não direcionado, marcávamos se existia alguma aresta. Agora tem que existir uma transição que chega a esse nó a partir de um estado marcado. E repita isso até esgotar todos os nós, ou até que não consigamos marcar mais nós. Ou seja, dessa forma vamos a marcar todos os nós que são atingíveis a partir do estado inicial. Uma vez que fazemos esse loop, verificamos se algum estado de aceitação foi marcado. Se algum estado de aceitação foi marcado, quer dizer que vai existir algum caminho que me leva a um estado de aceitação. Nesse caso, tenho que rejeitar, porque quero saber se a linguagem é vazia. Então, se não existe um nó de aceitação marcado, significa que é impossível chegar a um estado de aceitação. Desculpa, se não existe um estado de aceitação marcado, significa que é impossível chegar a um estado de aceitação. Então, nesse caso, tenho que aceitar, porque não vai existir nenhuma cadeia que aceite, e a linguagem vai ser vazia. Da mesma forma, posso fazer o problema da vacuidade para AFN, que também é decidível. Eu transformo o AFN em um AFD e resolvo desta forma. O problema da vacuidade para a expressão regular também é decidível. Transformo a expressão regular em AFN e resolvo do mesmo jeito que resolvi aqui. E outro problema é o problema da equivalência. No problema da equivalência, temos dois AFDs, A e B são agora AFDs. Em geral, pode ser qualquer outro modelo computacional que tem a mesma linguagem. Se queremos saber se estes dois AFDs são equivalentes. Então, também esta linguagem é decidível. Como fazemos para saber se dois AFDs são equivalentes ou não? Uma possibilidade seria gerar cadeias sobre sigma estrela e verificar se A e B aceitam as mesmas cadeias. Só que dessa forma não terminamos nunca de fazer a verificação, certo? Porque aí deveríamos testar infinitas cadeias para ver se aceitam e não aceitam as mesmas cadeias. Aí teríamos uma máquina talvez que reconhece, mas queremos aqui uma máquina que decida. Queremos mostrar que é decidível. Bom, para provar isso, vamos usar um artifício que é o da diferença simétrica. Lembrem lá das aulas de FTC, o que é a diferença simétrica de dois conjuntos.
As diferenças simétricas são o conjunto de todos os elementos que pertencem a um ou outro conjunto, mas não a ambos. Né? Ou seja, seria esta definição. Né? X menos y, que é esta parte. O sea, todos os elementos de x que não pertencem a y, união y menos x, que é este pedaço. Todos os elementos de y que não pertencem a x. Né? Agora, vocês sabem que podemos transformar isto. Em geral, certo? Um conjunto A menos um conjunto B é igual a A intersecção complemento de B. Essa é uma identidade básica das teorias de conjuntos. Podem verificar facilmente que isso é verdade fazendo uma tabela de pertinência ou qualquer outro método lá que vimos em FTC. Usando essa transformação, então x menos y é x intersecção complemento de y, que é isso. E y menos x é y intersecção complemento de x, que é isto que está aqui. Então, a área que está aqui riscada é esta, que vai chamar de C, essa área riscada. E notem que se x é igual a y, certo? Se estes dois conjuntos são iguais, coloco aqui. Se x é igual a y, significa que isto é vazio. Lembram a diferença, certo? X menos y, talvez seja melhor assim. Isto e isto é a mesma coisa. Aqui, certo? Esta é a mesma coisa que essa, e essa é a mesma coisa que essa, que está aqui. Então, vou colocar assim. Se x é igual a y, então a diferença aqui é vazia. Por quê? Bom, porque são todos elementos que pertencem a x e que não pertencem a y. Não existe nenhum elemento assim, certo? Se ambos são iguais, então estou retirando de x todos os elementos, porque todos são iguais. E o conjunto vazio. Isto é vazio. Y menos x também é vazio. São todos elementos de y que não pertencem a x. Mas se ambos são iguais, então aqui estou retirando de y todos os elementos, porque estes são iguais. Aqui também dá vazio. Então, isto é vazio e isto é vazio. Portanto, isto é vazio e isto é vazio. E fazer a união de dois conjuntos vazios é o conjunto vazio. Então, se este conjunto é igual a esse, a diferença simétrica é vazia. Notem que a diferença simétrica pode ser construída usando apenas intersecção, complementação e união. Então, e também acabamos de ver um problema que tem a ver com vacuidade. E aqui estou transformando um problema de igualdade, que pode ser igualdade de linguagens, em um problema de vacuidade de uma linguagem. Então, para resolver o problema da equivalência, em vez de perguntar se as linguagens são iguais, podemos usar a diferença simétrica e perguntar se a linguagem construída pela diferença simétrica é vazia ou não. E já vimos como resolver isso. Então, dados os AFDs A e B, dados, queremos saber, lembre-se, a linguagem de A é igual à linguagem de B. Então, dados esses dois AFDs, construímos um outro AFD, tal que a linguagem seja igual a este, seja a diferença simétrica. Isto é diferença simétrica entre L de A e L de B. Não lembro qual o símbolo que usávamos lá no FTC para a diferença simétrica. Mas construímos um AFD que reconhece a diferença simétrica. Notem que para isso precisamos construir um AFD que reconhece o complemento da linguagem de um outro AFD. Já vimos um algoritmo como fazer isso para o complemento. Lembre, permutamos os estados de aceitação pelos de não aceitação.
Então sabemos como fazer isso. E existem algoritmos. Temos que calcular, fazer a intersecção entre linguagens. Já vimos como construir AFDs que reconhecem a intersecção. Aquela construção usando o produto cartesiano do conjunto de estados, etc. A união é similar, são o produto cartesiano do conjunto de estados, etc. Ou seja, já vimos algoritmos para fazer isso, para construir esse AFD. Então, se falamos que existem algoritmos, falamos que existem máquinas de Turing. Então, construímos um AFD C que reconhece a linguagem. E agora usamos esta equivalência. Ou seja, A é igual a B, ou linguagem de A é igual à linguagem de B, se somente se a linguagem de C, aqui seria C, é vazia. Então, rodamos a máquina de Turing que decide a vacuidade sobre o AFD que acabamos de construir. Se essa máquina de Turing aceita esse AFD, significa que a linguagem desse AFD é vazia. E se a linguagem é vazia, as máquinas, os AFDs A e B são equivalentes. Então aí temos que aceitar nossa entrada. E se não, isso quer dizer que essa linguagem não é vazia. Se a linguagem não é vazia, estas duas não são iguais. Notem que aqui é vai e volta, certo? É um bicondicional. Então, temos que rejeitar a nossa entrada. E esse é o problema da vacuidade, da equivalência. Desculpe.